Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui estudando ainda o livro de Neemias, estamos em Neemias capítulo 2, versículo 17. Um lindo trecho onde Neemias anima o povo a reedificar os muros. E hoje nós vamos falar sobre iniciativa. Será que você é uma pessoa com iniciativa? Será que você assume a sua responsabilidade, a liderança que Deus te confiou? Será que você tem influenciado positivamente as pessoas, realizado a missio Dei, a missão de Deus, o propósito de Deus, o chamamento de Deus para a sua vida? É isso que nós vamos aprender juntos aqui, Neemias 2:17, esse trecho lemos várias vezes, extraímos várias lições desse lindo trecho da palavra de Deus, onde diz: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém está assolada, suas portas queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, ou seja, vergonha entre as nações. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram os homens de Israel: disponham-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalá, o horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disse: que isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Todavia não tens parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então vamos falar sobre iniciativa. E aqui vemos Neemias tomando a iniciativa para mudar a sua realidade. É interessante isso, quando uma palavra de verdade é proclamada, realidades são transformadas. Quando a verdade de Deus entra no nosso coração e transforma a nossa vida, Deus nos usa como instrumento para mudar realidades, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Nós vemos aqui que Neemias pôde muito ter bem servido apenas como mensageiro para aquele ditado: você nunca pode reiniciar algo de uma posição confortável. E foi justamente o que Neemias fez. Ele deixou o conforto da sua posição ao lado do rei Artaxerxes e voltou para a terra de Jerusalém para ser um restaurador do povo, da terra, da cidade de Davi, Jerusalém. Então aqui ilustra de forma poderosa o princípio da iniciativa na vida de um líder. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, quer ter uma vida pujante, uma vida ousada, corajosa, efetiva, conquistadora, você precisa do princípio de iniciativa na sua vida e no seu coração. E esse líder de Deus, Neemias, teve a iniciativa de orar por causa dos problemas de Jerusalém, teve a iniciativa de planejar o projeto de reconstrução e teve a iniciativa de convencer as pessoas a agirem e a iniciativa de obter todo o material de que necessitariam, ali dado pelo rei Artaxerxes, através das suas cartas de autorização. E ele o fez exatamente nessa ordem. Sua iniciativa revelou, é claro, grande capacidade de percepção e de discernimento das coisas e uma visão celestial, uma missão de Deus, uma missio Dei. Neemias não conseguiu imaginar-se ali de forma imóvel, estática ou indiferente diante do relato dos seus irmãos que tinham vindo da terra de Israel, com os muros assolados, os portões todos arrebentados, ali o povo passando opróbrio, vergonha, os muros de Jerusalém estavam deitados, estavam ruins, e é interessante isso, em ruínas, e ele tinha que agir, ele tinha que fazer algo. Dentre todas as coisas de que um líder deve ter medo, no topo da lista está a complacência, ou seja, o medo de ficar paralisado, parado, confortável. Isto é, o estar satisfeito apenas com a sua autorrealização. Você não pode estar feliz apenas com a sua autossatisfação, a sua autorrealização. Não, a complacência nunca pode estar na vida de um líder. Pelo contrário, ele tem que ter o princípio da iniciativa. Mas é claro que habilita bons líderes a ter iniciativa, é o que nós vamos tentar responder aqui. Neemias demonstrou que há algo no coração deles, desses líderes segundo o coração de Deus, ou em seu íntimo, que os leva
agir, que os leva a agir. E eles não sabem, é claro, de tudo, mas eles sabem o suficiente para agirem e confiam na mão poderosa do Senhor, como diz aqui o texto que nós lemos para vocês. Neemias tinha discernimento nas seguintes áreas. Vamos falar aqui 4 áreas que Neemias tinha discernimento. Ele soube quanto tempo a reconstrução levaria. Neemias 2, versículo 6. Quanto tempo ele precisaria para reparar, restaurar os portões e os muros de Jerusalém. Neemias pediu ao rei um tempo definido para ausentar-se das suas funções de copeiro. E assim o fez. Em 52 dias ele restaura todos os muros e portões e portas em Jerusalém. Segundo lugar, ele sabia como chegar lá. Ele sabia como chegar lá. Ele tinha uma visão, uma direção. Neemias 2,7 menciona isso. Ele providenciou junto ao rei cartas de permissão, salvo-condutas, para que ele pudesse viajar por todas as províncias além do rio Eufrates, para chegar aqui a Judá, conforme diz o texto da palavra de Deus. Ele sabia como chegar lá. Terceiro lugar, ele sabia de que coisas necessitava para fazer o trabalho. Vou repetir, ele sabia de que coisas necessitaria para fazer o trabalho. Neemias 2,8 é onde nós vemos isso. Neemias requisitou de Asaf, ali o mordomo principal do rei, o ajudante principal que cuidava dos materiais e dos recursos do rei, o madeiramento necessário para refazer os portões e as muralhas em Jerusalém. E conseguiu, conforme a mão poderosa do Senhor estava sobre ele, o favor, a bênção divina estava sobre ele. E em quarto lugar, Neemias sabia que a mão de Deus estava com ele. Ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Está aqui em Neemias 8, versículo 8, fala sobre isso, e ele percebe isso na sua vida. Então Neemias obteve de tudo quanto necessitava, porque a mão de Deus o abençoava. Olha que coisa linda, Neemias obteve de tudo que necessitava, porque a mão de Deus o abençoava. E você, querido, será que a mão de Deus tem te abençoado? Será que você tem reconhecido a mão, o favor, a graça, o poder de Deus agindo na sua vida e no seu coração? 4 coisas que nós vemos que de Neemias que o levava a ter um discernimento além do natural, um discernimento sobrenatural. Como nós falamos, ele soube quanto tempo a reconstrução levaria, 52 dias, segundo os relatos bíblicos. Em segundo lugar, ele sabia como chegar lá, ele tinha a direção de como chegar lá, segundo a orientação de Deus. Em terceiro lugar, ele sabia que coisas necessitaria para fazer o trabalho. Neemias 2,8 relata isso. Em quarto lugar, ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Isso fica muito claro aqui em Neemias 2,8. Quais são as qualidades daqueles que têm iniciativa? É o que nós vamos aprender aqui, além desse exemplo do discernimento de Elias. Neemias apresentava as qualidades que contribuem aos líderes no que diz respeito à iniciativa. E agora olhe para dentro de você, se assim como Neemias, você é um homem, uma mulher de iniciativa. Você quer crescer como um líder segundo o coração de Deus, como uma pessoa preciosa, usada poderosamente das mãos do Senhor? Em primeiro lugar, os líderes sabem o que outros querem. Os líderes sabem o que outros querem. Neemias sabia disso. O desejo é o ponto de partida para todo movimento. E é interessante que a Bíblia diz que é Deus quem efetua em vós tanto querer, ou seja, o desejo, quanto realizar. Deus quem promove o desejo, Deus é quem promove a realização na sua vida. Neemias sabia que eles desejavam ver os muros em pé outra vez, porque os muros representavam proteção. Muro naquela época era a proteção do povo ao redor da cidade de Jerusalém. Segundo lugar, eles os empurram para a ação. Todo líder empurra pessoas para a ação. No primeiro momento, Neemias, é claro, agiu sozinho, quando ele foi observar, ver todas as características, planejar o que necessitava ser feito. Sua intenção era encontrar as coisas que seriam capazes de fazer os outros agirem com ele. Ali ele adquiriu percepção.
Em terceiro lugar, os líderes correm riscos maiores que os outros. Líderes correm riscos maiores que os outros. Os grandes riscos que Neemias correu foi obter, claro, a autorização do rei para a reconstrução, obter a madeira para a obra e inspecionar a obra, assim como ele fez logo que chegou na terra de Jerusalém. Então, ele correu riscos. Claro, poderia ter recebido um não, poderia até ter morrido ali diante do rei, mas a diferença é que Neemias tinha a mão poderosa de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Em quarto lugar, os líderes cometem mais erros. Sim, a gente faz de tudo para não errar, mas como a gente toma a iniciativa, faz a coisa acontecer, os líderes cometem mais erros. É óbvio que a gente tem que evitar a todo custo. Neemias não teve medo de contar com trabalhadores que não eram profissionais contratados para construírem, ou soldados para lutarem, mas ele engajou, envolveu as pessoas, foi ensinando, foi orientando, foi organizando ali os principais, né, os príncipes de Israel, os cabeças de cada família, e foi orientando, direcionando eles para agirem conforme a direção do Senhor. E em quinto lugar, líderes agem com entusiasmo. Líderes agem com entusiasmo. Será que você é uma pessoa entusiasmada ou é uma pessoa negativa? Você é uma pessoa crédula, cheia de fé, ou então uma pessoa incrédula, duvidosa, amedrontada, covarde ou tímida? Líderes precisam agir com entusiasmo naquelas coisas que Neemias tinha carências pessoais, ele as compensava com entusiasmo, apaixonado pela causa, e a causa de Neemias, nós sabemos, era reconstruir os muros de Jerusalém. O que ele conseguiu, teve sucesso, né? Conseguiu, prosperou. Em 52 dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos, as portas restauradas, e Deus conseguiu realizar aquilo que ele queria realizar no meio do seu povo, através do grande líder chamado Neemias. Então, quais são as qualidades daqueles que têm iniciativa? Em primeiro lugar, os líderes sabem o que os outros querem. Em segundo lugar, líderes empurram para a ação. Em terceiro lugar, líderes correm riscos maiores que os outros. Em quarto lugar, líderes cometem mais erros porque têm maior iniciativa e maior ação do que as pessoas comuns. E claro, nós temos que evitar a todo custo isso. Em quinto lugar, eles agem com entusiasmo. Líderes agem com entusiasmo. Como é que está o teu ânimo? Teu ânimo depende que as circunstâncias estejam boas? Teu ânimo depende de pessoas ao seu redor? Ou o teu ânimo depende do Senhor? É tremendo aquele episódio em Ziclac, onde Davi era para ter sido apedrejado até por alguns dos seus soldados, quando as suas famílias foram levadas pelos midianitas, saqueados ali, as suas casas, famílias, filhos, esposas. A Bíblia diz que no meio daquela crise, daquela dificuldade tremenda, Davi saiu à parte e buscou ânimo no Senhor. Davi buscou ânimo no Senhor. Irmão, aqui nós temos um grande segredo. Quem deve nos animar, quem deve nos fortalecer emocionalmente, não são pessoas, não são circunstâncias, sejam boas ou ruins, até porque as ruins vão vir, o dia mau vai chegar. O nosso ânimo precisa estar focado no Senhor. É só Deus quem pode nos reerguer emocionalmente. É claro que Deus pode usar pessoas para nos ajudar a reerguer emocionalmente, mas nós temos que aprender a nos animar no Senhor. Na cruz de Cristo, no poder da ressurreição, nós já temos elementos suficientes para nos animarmos no Senhor, para que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, nos abençoando, nos dando sucesso, bênção, paz, prosperidade, em tudo aquilo que fizermos para a glória de Deus. Amém? Eu sou o pastor Giovanni, quero mandar um abraço para o Tiago Giroto, o Nildo, somente Nildo aqui, a Daniela Cossetim, a Débora Miante, preciosa, a Dolores Conaccioni, querida, a Débora Rodrigues, todos os nossos amados irmãos, a Raquel, Cida Tait, Camila Godoy, que sempre estão aqui conosco, participando dessa live maravilhosa, esse devocional, um breve devocional da Palavra de Deus. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, de como você pode contribuir conosco através da sua generosidade, através das suas ofertas. Faça isso, se levante como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo
Não esqueça de vir nos nossos cultos, quarta-feira às 20 horas, sexta-feira às 3 horas, a tarde da vitória, culto da fé, quarta-feira às 20 horas. Sexta-feira à noite, o culto da juventude na Rocha, uma bênção, jovens, adolescentes, casados, solteiros. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, o culto abençoado da Casa na Rocha. Venha estar conosco. Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Unitron, ali, a Anhanguera. Estamos aqui do lado do Escritório Perfeito, louvando a Deus, adorando a Deus, buscando o Senhor como família abençoada de Deus. E temos certeza que Deus tem coisas lindas e maravilhosas para fazer no nosso meio, tá bom? Então venha estar conosco, venha se engajar, venha estar em família, participe das nossas células, nossas redes sociais, é bem fácil. Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast, todas essas mídias sociais, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Dá um joinha, siga o nosso canal, deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração. Será que você é uma pessoa de iniciativa? Será que você é uma pessoa que assume a frente, assume responsabilidades? Lembre-se, maturidade é assumir responsabilidade. Maturidade é obedecer a visão que Deus compartilha no seu coração. Seja uma pessoa madura, obediente e que assume responsabilidade. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas. Em Deus faremos proezas, é o que diz o salmista Davi. Nós cremos que em Deus faremos proezas, grandes coisas, coisas extraordinárias, debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Amém? Quero terminar orando por você. Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida dos nossos irmãos aqui diante da tua face, diante do Senhor. Assim como Neemias realizou grandes coisas, grandes feitos, através da mão poderosa do Senhor. Que a mão poderosa do Senhor, o favor de Deus, a bênção de Deus esteja sobre nós, sobre as nossas casas, nossas famílias, o trabalho das nossas mãos. Dá-nos uma visão celestial, dá-nos iniciativa, Pai. Iniciativa para vencer, iniciativa para triunfar. Iniciativa, Deus, que fará diferença na nossa vida e com aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a sermos líderes segundo o teu coração. Ó Deus, a abençoarmos a nossa geração, a sermos uma bênção nas pessoas que estão ao nosso redor, a exercermos uma influência positiva de fé, de coragem, de ousadia no Senhor. Pai, nos abençoa, nos liberta, cura, restaura, transforma com o teu poder, opera milagres, maravilhas, sinais, prodígios, ó Deus, manifesta a tua unção através dos teus filhos, da tua casa e da tua igreja. Pai, nós abençoamos aqueles que estão online conosco, abençoamos aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo logo em seguida, ó Deus, onde fica à disposição, que esse vídeo cresça, floresça, se desenvolva, Pai, vá para todos os lados e a palavra bendita do nosso Deus seja espalhada, abençoada, em nome de Jesus, e cumpra o propósito pela qual ela foi liberada. A palavra de fé, a palavra de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.